Dandy e Feucht. Dandy's E uma very seria o que fast. eu criei. Dandy's A very Cocoa fast. tava dando atique um infectado. Ele viu ela, mas ela correu. Hoje, Ela né? e o Flit então Mas vai e ter um mais laboratório. partes, mas essa daqui vai ser a primeira. A Cocoa tava andando, aí encontrou um parasita. Ela tentou achar uma cura com o Flight. Aí